Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Eu peço que neste momento, a amada Igreja do Senhor abra a palavra de Deus em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 ao 52. Peço essa leitura ao nosso pastor e que ele ore e nos abençoe nesta noite. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pela tua presença a nos dirigir aqui, a presença gloriosa de Deus, que faz toda a diferença, ligando e desligando o que faremos e tudo o que faremos aqui. Obrigado por 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração que tivemos, pelos tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos, unge-nos para que percebamos, para que recepcionemos no coração a palavra já colocada no coração da tua serva, a nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bem conhecida da igreja. Fala da cura de um cego. Lá em Mateus são 2 cegos, e Marcos e Lucas ele enfatiza apenas uma pessoa, um cego, cujo nome era Bartimeu. E as curas que o Senhor operava, por onde ele passava, elas tinham um marco, que era a decisão do próprio doente ir até ele, para alcançar a sua cura, para alcançar o seu milagre. Deus, Jesus, estava sempre disponível, mas a decisão e a postura é algo íntimo e particular, que deve ser tomado em espírito e em verdade, para recebê-la. E ele operou as curas, né? No paralítico, na mulher hemorrágica, no leproso, ressuscitou mortos. Mas falar de uma cura de visão, falar de um cego, de cegueira, é falar de visão espiritual. É falar de uma cura que ela, quando realizada, quando operada, ela permite que nós venhamos a enxergar além das fronteiras humanas, além daquilo que a capacidade dos nossos olhos humanos vem, nossos olhos biológicos. Então nós vamos falar nessa noite um pouco da cegueira espiritual. E aqui nós temos o Senhor passando pela cidade de Jericó. Jericó significa lugar de fragrância. Ela era uma cidade que ela tinha abundância em bálsamo, em mel e no cedro. E tinha alguns produtos aromáticos também. E é interessante essa conjectura porque o bálsamo,
Ele é usado como curativo potente para feridas e dores. E ele também era usado como perfume. O mel, ele é um alimento nobre e simbolizava prosperidade. E o cedro, uma madeira nobre, altamente resistente, usado para a construção, para as estruturas mais importantes. E nós temos no Senhor o bálsamo, que cura as nossas feridas. O mel, que é o alimento que alimenta as nossas almas. E o cedro, que é o que nos dá a base, a fixação, a estrutura para nos mantermos de pé. Então, a cegueira espiritual, irmãos, ela pode afetar qualquer um. Pode ter anos de igreja, pode ter anos de ministério. Ela pode afetar qualquer um que não esteja atento no Senhor. Então, nós temos que estar com os olhos bem abertos. Porque se nós temos uma visão mais humana do que uma visão espiritual, a gente perde o foco, a gente perde o propósito de Deus na nossa vida. Então, tratar-se de visão é algo maravilhoso na nossa vida espiritual. A cegueira, ela é astuta, ela é maliciosa. Ela tem desculpas, ela tem armas sutis e ela é muito sedutora. Por quê? Porque o cego espiritual, ele quer satisfazer a si mesmo. Ele quer satisfazer aos seus pensamentos, aos seus princípios, aquilo que ele pensa. Ele não pensa como na palavra de Deus. Ele não pensa no negar-se a si mesmo. Ele não pensa que, quando eu digo ele, é modo de dizer, tá, irmãos? Estou falando de todos nós, eu estou mais inclusa do que todo mundo, porque antes de chegar aqui o Senhor fala primeiro com o pregador. Nós não pensamos que nós viemos do mundo cheio de cargas, de pesos, de pensamentos completamente errados, de manias erradas, de coisas erradas na nossa mente, de conceitos errados. Então, se nós mantemos isso, nós estamos cegos para o aprendizado espiritual que Deus quer. E aqui nós temos também alguns personagens, né, que nós vamos falar também, que é a multidão, que é o Bartimeu, que é o principal, e os discípulos. E Deus me fez pensar, irmãos, da seguinte maneira: quando que nós estamos cegos diante do Senhor? Quando que nós nos encontramos assim? E o Senhor me fez pontuar algumas coisas. O primeiro ponto é quando vivemos na religiosidade. É quando a oração não é mais prazerosa. Ela é apenas um hábito. Ela não é um diálogo e uma adoração. Ela é uma exigência. Ela é uma petição. Só ora quando precisa, só ora quando quer alguma coisa, aí recorre a Deus. Mas não o adora. Não ora para dizer que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Ele está conosco, para adorá-lo mesmo em espírito e em verdade. Se torna uma religiosidade quando o culto não é mais culto. É apenas um ambiente social, onde eu venho para a igreja porque eu gosto de conversar com os irmãos. Eu gosto de estar lá. Hoje não tem nada para fazer, hoje eu vou para a igreja. Igreja não é clube social, irmão. Igreja é o restaurante de Deus para alimentar a nossa alma. É a escola de Deus. É a instrução dele. É a presença dele aqui. Então, ela é muito mais estar reunidos, onde no Antigo Testamento ele fala que o povo, quando estava reunido, se formava uma nuvem de glória sobre aquele lugar. Essa nuvem está aqui nessa noite. Essa nuvem se forma aqui todas as noites. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, irmão, isso fecha tudo. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. É presença. Então, não é só um simples estar em um ambiente, mas é estar na presença. É estar à frente do Deus Todo-Poderoso, para ouvir a sua voz, para atentar ao que Ele tem para nós em cada noite e para adorá-lo em espírito e em verdade.
Quando nós damos mais prioridades a cargos. Lembre-se de que nós somos corpo. E que a cutícula do dedo mindinho, ela tem o seu papel importante. Ah, mas eu não toco. Ah, mas eu não estou ali no mezanino, eu não estou no sei aonde. É importante do mesmo jeito, irmão. É importante do mesmo jeito. Não é diferente. É engraçado porque todos nós aqui somos vistos e observados. Então a gente está sempre ensinando o outro, mesmo em silêncio. Isso é corpo. O aprender é corpo, irmão. A vivência, amar as diferenças é corpo. Amar em espírito e em verdade. Irmão, quando eu digo amar, não quer dizer bajular. É diferente. O amor, ele é sincero. O amor, ele é verdadeiro. O amor é aquele sentimento que mesmo que eu não tenha intimidade com ele. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele. Tá vindo um monte de nome na minha cabeça. O Eduardo Guerra. Mas eu oro por ele. Deu branco mesmo. Eu oro por ele. Eu clamo pela vida dele. Porque o sentimento de amor de Deus não é um amor interesseiro. Não é um amor de trocas. Ele é sublime. Então ele vai muito além de fronteiras. Então ele vai muito além, ele não é bajulação. Ele é muito mais do que isso. Ele é importar-se com o outro, mesmo que você não tenha intimidade com o outro. Quando nós priorizamos a aparência e não a verdade, né? Viver uma vida de aparência, viver uma vida de oração, de congregação, de ser crente, dentro de 4 paredes de uma igreja, e quando é lá fora não tem testemunho. Isso é cegueira espiritual. E ficar dando desculpas para comportamento. Quando não damos mais a devida importância ao tempo que nós temos com o Senhor. Aí a gente arranja tudo que é desculpa. É trabalho, é escola, é correria, é comida, é isso, é aquilo, cuida disso, cuida daquilo. Mas nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Estamos nos últimos tempos. E a gente não pode, irmão, mais brincar. É quando somos murmuradores. Não entendemos que as lutas vêm para nos provar, vêm para nos fortalecer, vêm para nos amadurecer. E nós murmuramos demais. E tem gente que murmura até quando não está na luta, até quando está na bonança, mas tem alguma coisa ali que não está legal. E a pessoa só olha para defeito. Só olha para o que não presta, para o que não está perfeito. Isso desagrada completamente o coração do Senhor. E a murmuração, irmãos, é algo que contamina. Ela não só entristece a alma do murmurador, ele se torna uma eterna, a boca da pessoa se torna uma eterna lamúria. Não consegue enxergar nada de bom. E acaba que afeta a sua própria vida. E acaba que contamina quem está do lado. É quando nós aplaudimos os de fora e não valorizamos os de dentro. Irmãos, é maravilhoso estudar a palavra. Ouvir outros pregadores, desde que tenhamos discernimento naquilo que está verdadeiramente pautado na palavra. Porque existe muita baboseira por aí. Tem muita gente que fala bonito, palavra de efeito, tem um negócio aí, misericórdia. Que a pessoa fala coisas tão óbvias, que me perdoe a expressão, mas chega a ser leseira. Mas todo mundo aplaude. Todo mundo acha bonito. Pastores que não são pastores, mas psicólogos de altar. Porque colocaram a psicologia acima da palavra de Deus. Então, esse zelo, esse cuidado, essa visão, é preciso ter. Principalmente hoje em dia, que hoje está uma massagem no ego, que as pessoas querem falar o que as pessoas querem ouvir.
E o Senhor, Ele não fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. A nossa transformação vem quando a gente encara a nossa realidade. A nossa cura vem quando a gente encara que a gente está doente e que a gente precisa de bálsamo. É quando a cura acontece. Então o Senhor não faz massagem no ego de ninguém. É quando nós temos uma necessidade de aprovação ou reconhecimento. Aquele que não faz para Deus, mas faz para parecer. Faz para receber elogio. E o ego infla, até que uma hora estoura e acaba perdendo tudo. Então, se a gente faz para o Senhor. Não tem recompensa de homem? Não interessa, irmão, a recompensa vem de Deus. Não espere recompensa de homens. Não espere elogios de homens. Quem fica esperando elogio é porque quer massagem no ego. Espere que é o Senhor que te restituirá. É quando nós temos a incapacidade de ver Deus nas circunstâncias. Como foi colocado de uma forma tremenda pela vida do nosso pastor Udo na segunda-feira. A respeito das provas, a respeito das escassez, a respeito do período do deserto. E que foi ministrado também pelo Yuri de uma forma linda também no sábado. Isso é soberba, isso é confiar em si mesmo. É não enxergar Deus em todas as coisas. É não confiar a Ele a sua vida, a sua vitória, a sua força, o seu entendimento, o seu amadurecimento, a travessia. É quando, irmãos, existe amargura e falta de perdão. Eu peço que o Eduardo Guerra leia Hebreus 12, 15. Hebreus 2, 15. 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Obrigada. A raiz de amargura, ela é perturbadora. Ela tira a paz. E nós precisamos perceber quando nós não liberamos o verdadeiro perdão. Ah, eu perdoei, perdoou. Mas na primeira oportunidade, faz comentários ou fala alguma coisa que vai criar no imaginário do ouvinte a depreciação em relação ao outro que está sendo comentado. Isso não é perdão, não, irmão. Isso não é perdão. O perdão é o esquecimento no coração daquilo que te afetou. Não é a amnésia. Aconteceu, glória a Deus, mas você perdoou. Tudo bem, tudo continua. Agora, depois disso, você diz que perdoar e no primeiro momento faz comentários negativos, tenta destruir a imagem da pessoa. Isso não é perdão, irmão. Tem alguma coisa errada aí. Ainda tem coisas mal resolvidas, que precisam ser resolvidas. E que não tem como negar diante do Senhor. A gente pode negar para os homens, mas o Senhor prescruta o coração. E isso impede que a pessoa enxergue. Um detalhe muito importante é que esse mendigo, a palavra de Deus fala, que ele estava à beira do caminho. Estar à beira do caminho não é estar no caminho, é estar à margem. Está distante. Isso significa que ele apreciava de longe. A multidão estava mais longe ainda, porque só acompanhava para a fofoca, para ver o que estava acontecendo, para a notícia do dia estar em dias. Mas ele não. Ele estava à beira do caminho, mas ele não estava no caminho. Isso é importante nós entendermos. O Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu só posso andar como ele andou se eu estiver no caminho, que é ele. Se eu estiver à beira, se eu estiver à margem, eu não vou conseguir. Porque tudo vai passar. Eu vou contemplar todas as coisas acontecendo.
No caso dele, ele ouvia e sentia. O cego, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, ele sentia e ouvia de longe, porque ele estava à beira. Ele não estava no caminho. Essas coisas nos deixam à beira e não no caminho. E nós precisamos arrancar do nosso coração aquilo que nos deixa à margem, aquilo que nos deixa à beira. É quando nós temos orgulho do excesso de conhecimento. Se a gente não colocar um freio aí, a soberba vem. Irmãos, o conhecimento não significa humilhar o outro. Né? Que você começa a falar e... é o bam, bam, bam. Não, não significa. Quando a palavra fala que o maior, ele tem que se tornar o menor e condescender com o outro, isso significa uma linguagem que o outro possa entender. Irmão, o maduro, ele desce. Para que o outro cresça. Para que o outro ouça, para que o outro entenda. Então, o conhecimento que nós temos, a bagagem que nós temos, não é para humilhar ninguém. Não é para diminuir ninguém, muito pelo contrário. É para que sejamos maduros o suficiente para falar com o outro, na mesma linguagem. É como é aquela mãe que se abaixa, olha nos olhos da criança e já tem ali uma comunicação visual. Né? No caso, é uma comunicação de amor, é uma comunicação de atenção. E ali, quando ela fala, quando ela instrui a mãe, ela fala usando as palavras para que o outro entenda. Não se fala, irmão, com adolescente como se fala com adulto. Não se fala com uma criança como se fala com um adulto. Ah, mas entende. Pode até entender, irmãos, mas tem seus limites. Tem as suas limitações de acordo com o amadurecimento. Então, o maior que sirva ao menor. O maior que se aproxime, que saiba falar. Nós podemos falar tudo, irmãos, desde que saibamos falar. Existem amigos mais chegados do que um irmão. Isso não significa que eu tenha que passar a mão na cabeça. Porque se eu sou amiga, a minha maior preocupação sendo amiga e amando, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A vontade no meu coração é que o outro seja salvo. Esse é o primeiro lugar. Então, o amigo mais chegado do que o irmão não significa que eu tenho que passar a mão na cabeça. Isso acontece muito partidarismo. Nós não podemos ser partidaristas. Não, mas eu concordo com ele porque isso... E começa a questão das afinidades. Irmãos, não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Não julgue pela emoção, julgue pela palavra. A pessoa está certa, tomou uma decisão certa, está andando no caminho certo, glorificado seja o nome do Senhor. Não está, precisa de uma palavra de amor, de exortação no amor. Mas não pode esconder, no sentido de, não, deixa para lá e vê que a pessoa está fazendo errado e que pode até comprometer a igreja. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, tá, irmãos? Estou explanando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então não pode, irmãos. Não pode haver partidarismo. Existe amigos mais chegados do que irmão? Existe. E isso é maravilhoso. Porque é muito bom você poder contar, você poder conversar, você poder se abrir e essa pessoa ter a mente de Cristo para te ajudar no teu crescimento. É maravilhoso isso. Mas isso não quer dizer também que não haja problemas, que não haja erros que precisam ser corrigidos. Quando vivemos em uma bolha social, esse aqui é o meu grupinho. Porque eu tenho uma condição social boa, então esse aqui também tem, então eu quero esse grupinho. Aquele outro ali não pode entrar, é muito humildezinho.
ou o meu intelecto, PhD, XYZ. Então, esse é o meu grupinho. Aquele ali não pode. Isso não pode existir no corpo, irmão. O Senhor fala de corpo, conjuntas, medulas, que se estruturam, se ajudam, se coadunam. O corpo funciona porque tudo tem uma utilidade. Ninguém é mais importante que ninguém. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos são da mesma forma importantes. Quando tardamos o chamado de Deus na nossa vida, quando nós temos um chamado, um propósito, que nós sabemos que o Senhor fala, que o Senhor toca no nosso coração, mas a gente diz, estou muito ocupado. Agora não dá. Agora não tem como. Agora eu preciso cuidar dos meus afazeres. O meu foco é isso. Sem mim, nada podeis fazer, diz a palavra do Senhor. O foco do crente é o céu, em primeiro lugar. O foco do crente é Cristo, em primeiro lugar. O foco do crente é buscar a Deus acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. A partir daí, Ele vai mostrar o caminho. A partir daí, Ele vai te conduzir. A partir daí, Ele vai abrir portas. A partir daí, Ele também pode fechar portas, porque Ele sabe o que é melhor. E nós temos que aceitar. É quando nós selecionamos amizades a partir do momento daquilo que Ele pode me proporcionar. Interesse. Ah, é meu amiguinho porque está me trazendo benefícios. Isso não é amor, não, irmão. Isso é hipocrisia. Isso é interesse. E no meio do corpo de Cristo não pode ser assim. E aqui, ele lança a capa. E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele conhecia Jesus, de ouvir falar. Nós não conhecemos Jesus de ouvir falar. Nós já temos experiências com o Senhor. A nossa primeira experiência foi quando Ele tocou no nosso coração e nós entregamos nossa vida a Ele. E muitos o repreendiam para que se calasse. Era a multidão, irmão. A voz da multidão diz assim: não, a tua concepção está certa. A voz da multidão diz assim: não, mas tu não pode andar com fulano, tem que ser com Beltrano, é melhor para ti. A voz da multidão, ela é seletiva. A voz da multidão não tem humildade, não tem palavra, quer empurrar de qualquer jeito, quer te induzir, quer te incentivar ao erro. E a multidão estava dizendo: para, ou seja, continua cego, continua nesse entendimento que tu estás, para, não vai não, não avança não, não busca a tua cura não. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A consciência de que ele precisava da cura. A consciência de que o véu que está sob os olhos tem que ser tirado, as escamas. A consciência da mudança, da transformação, da libertação. Quando nós temos essa consciência, a gente tem que gritar para o Senhor: me cura, Senhor. Porque eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais pensar dessa forma. Eu não quero mais agir dessa forma. E aí vem os discípulos. Parou Jesus e disse. Aquela voz chamou a atenção do Senhor. Porque foi uma voz muito sincera.
Foi uma voz do coração, profunda da alma. Senhor, tem compaixão de mim. Eu quero transformação. Eu quero enxergar do modo que tu enxergas. Não do meu modo humano. E aquilo chamou a atenção de Jesus. E ele falou assim, chamai-o. E aí entra os discípulos de uma forma maravilhosa. Irmãos, o verdadeiro discípulo, ele diz, ele te chama. Jesus te chama. O verdadeiro discípulo sinaliza que a ordem é dele, não é de homens. O verdadeiro discípulo, ele dá completa visão e prioridade para a palavra. O verdadeiro discípulo, ele tem a palavra de consolo. Olha o que eles falam aqui. Tem bom ânimo. O verdadeiro discípulo, ele tem a palavra que levanta, que conforta. Você está vendo um irmão numa crise espiritual, todos nós passamos, irmão, não tem bom. E aí você vai pisar em cima? Não. Tenha uma palavra da verdade, de ânimo. E eles dizem para ele, levanta-te. É o conselho deles para aquele servo. Não permaneça no estado que você está. Levanta-te. Ah, mas eu estou cego, não estou enxergando. Como é que eu vou levantar? Eu estendo a mão e te ajudo. O verdadeiro discípulo, ele tem a mão para estender. Ele não pisa, irmão, no outro que já está caquético lá. Mas ele estende. Agora, a partir do momento que essa mão é rejeitada, aí já é ele com Deus. Mas o discípulo fez a sua parte. De levar palavras de ânimo e a ordem da vida, levanta-te. Porque ele é Jesus quem te chama. Não são homens que te chamam. É Jesus quem te chama. O discípulo, ele não humilha, ele não expõe, ele não joga à beira do caminho. Ele estende a mão na força da verdade da palavra. É o que o discípulo faz. Ele ajuda. Não importa o problema. A gente não pode fechar os olhos para os problemas dos outros. Tanto físico quanto espirituais. E o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? E ele queria ouvir aquela resposta que vinha do coração do cego, para ele ter a certeza de que era aquilo mesmo que ele queria. E o Senhor nos pergunta nesta noite, o que queres que eu te faça? Que eu enxergue as minhas falhas e a soberba que ainda habita dentro de mim. O que queres que eu te faça? Que eu ame o meu próximo como a mim mesmo, verdadeiramente. O que queres que eu te faça? Que eu volte ao primeiro amor, como na primeira vez, como no primeiro instante. O que queres que eu te faça? Que tu abras os meus olhos para que eu veja como tu vê. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço oração ao nosso pastor Afrânio e o ministério pode subir.